Olá, meu nome é Giane, eu sou graduanda em Artes Visuais na Universidade de Brasília. Para quem não me vê, eu sou uma mulher branca, dos cabelos cacheados, pretos e volumosos, tenho traços finos, uso óculos arredondados e visto um blazer preto. Atrás de mim tem uma parede branca. E assim termino minha autodescrição. Bom, essa pesquisa foi desenvolvida com bolsa do Programa de Iniciação Científica, sob orientação da professora Elisa de Souza Martins, da UNB, que é também coautora do artigo. Arte contemporânea e produção artesanal, fundamentos para o estudo crítico. Partimos de alguns questionamentos ao pesquisar obras de arte contemporânea com características que as aproximam do artesanato. Por exemplo, aqui temos uma obra de Arcebispo do Rosário, quem nunca se considerou artista, produzida em seu período de reclusão na colônia Juliano Moreira. Suas obras evocam o cotidiano popular por meio de bordados e reaproveitamento de objetos industrializados. Aqui vemos Miriam Medres, artista mexicana, e Sônia Gomes, que é brasileira. Ambas são artistas contemporâneas e evocam traços da memória, tanto individual quanto coletiva e social. Essas artistas são reconhecidas por seus trabalhos têxteis, principalmente. Aqui, Rosana Paulino, que é brasileira, e Fegamet, que é do Azerbaijão. Os dois também trabalham com o têxtil e com suas técnicas relaboram tradições, referenciando histórias de seus países e de suas culturas. No caso de artistas como Ernesto Neto, que é brasileiro, e Joana Vasconcelos, que é portuguesa, eles trabalham com arte têxtil, em especial crochê. Seus trabalhos são realizados por grupos de artesãos que são contratados. Enfim, são alguns exemplos que tocam o nosso foco da pesquisa em diferentes aspectos, observando casos como estes, que veio o desejo de ir mais a fundo nas definições para os campos do artístico, visto que na contemporaneidade novos conceitos e manifestações estéticas têm sido assimilados pelo sistema artístico e constantemente transformando acervos de museus e mercados de arte. Questionamos, então, as demarcações de categorias, sobretudo as diferenças entre arte e artesanato no contexto contemporâneo. E já na bibliografia, percebemos contradições e divergências conceituais. No caso do eixo Europa e Estados Unidos, os termos são múltiplos para distinguir a arte hegemônica de outras manifestações. Comentando o interesse dado a produções não ocidentais ao fim do século XIX, Els Lagros cita o modo como esse não ocidental era visto como o outro, também chamado de primitivo. Ao longo do século XX foram adotados diversos nomes para se referir a esse outro, como o Art Brut, criado por Jean Dubuffet, em 1940, também o Outside Art, com o mesmo significado, ele é de 1970, e nesse período a arte europeia também dava atenção a produções autodidatas, que desde o fim do século XIX foram designadas como arte naif. Mas quando tudo isso chega no contexto latino-americano, há um choque de realidades, porque aqui o primitivo vinha de dentro, não de fora. Bom, aqui no Brasil a quantidade de vocábulos se multiplica. O termo arte bruta chegou no Brasil com a 16ª Bienal de São Paulo, mas não se consolidou. Por outro lado, Mário Pedrosa criou um equivalente nacional, que é a arte virgem, que logo caiu em desuso. Já Walter Zanini utilizava as nomenclaturas de arte marginal e arte comum, sendo que essa última tem a ver com trabalhos realizados em hospitais psiquiátricos, com referência de Diniz da Silveira. Essa relação também leva ao termo de arte íncita. Íncito significa original ou inato, e que é semelhante, então, à concepção de naif, que também foi traduzido para o português e utilizado como arte ingênua. Podemos ver, então, aqui a multiplicidade e conflitos de termos. Bom, além da imprecisão de termos, há também divergências acerca da própria definição de arte. Para Arthur Danto, existe o da investigação artística, que também que estabelece uma rede de relações com a teoria da arte. E, quando radicalizada, essa sua concepção reafirma que é o sistema de arte que batiza os objetos, como artísticos ou não. Certo renome do artista é necessário para que haja esse batismo. E, assim, objetos que não têm sua origem no cânone podem ser integrados ao campo da arte, ou então em um guarda-chuva que abrange artesanato, arte popular e etnografia. Quando os objetos são integrados ao campo da arte, cria-se uma narrativa que o justifica.
Sally Price, que citamos no caso, chama isso de missão de salvamento. Bom, o artesanato também tem seus próprios problemas de definição. Em termos gerais, é uma produção manual, cuja técnica é transmitida de uma geração a outra. José Jorge de Carvalho afirma que seu caráter é nacional e ou regional e se relaciona diretamente com a história e o coletivo. Uma personalidade que vale citar é a arquiteta Lina Bobardi, que em seu livro Tempo de Grossura questiona a existência de práticas artesanais no Brasil, porque, em sua visão, há no Brasil somente produções esporádicas, extremamente rudimentares, de caráter doméstico, utilitário, que ela denominou pré-artesanato. Entretanto, no Brasil, o capital industrial foi gerado por processos diferentes dos da Europa e não se identificou submissão do tradicional industrial, então não seria possível preservar uma concepção tão pontual e eurocêntrica de artesanato. Bom, é possível também identificar uma nova especificidade de artesanato, que é o artesanato urbano. Ele é fruto da industrialização, tem caráter de reaproveitamento, tanto por falta de recursos quanto por motivações éticas. Sendo ligado a fatores sócio-históricos, políticos e culturais, o artesanato também é várias vezes associado à arte popular. Mas qual seria a diferença? Bom, Ana May Barbosa considera ambos parte do que ela chama de cultura visual do povo, que é a classe trabalhadora relaborando suas tradições, fato que também ocorre na arte contemporânea, como exemplificamos há pouco, mas os dois campos vêm, segundo Freytag, se diferenciando e tendo seus discursos modificados ao longo da história. Assim, percebem-se distinções que é no quesito da autoria e do circuito ao qual os objetos pertencem. Na arte popular, o autor se reconhece enquanto artista. No artesanato, geralmente, a autoria é compartilhada. Nos casos em que é individual, o autor tem status diferente daquele do artista popular. Quanto à circulação, a arte popular segue um circuito de fomento, pesquisa e exposição semelhante à da arte canônica, ainda que com valorização inferior. Já o artesanato possui um circuito comercial, tanto interno quanto externo. Nesse caso, tem valor turístico, que o esvazia de seu significado social, isso segundo Lélia Coelho Frota. E lembrando que são definições gerais, também há casos em que as peças artesanais são expostas em museus de arte. Quando isso acontece, costumam ser denominadas de arte popular. Bom, hesitamos aqui, então, em definir o artesanato em termos gerais, para levantar a questão de sua presença na arte contemporânea. Percebemos que o crescente clamor por diferentes vertentes da arte no século XX tornou o sistema artístico mais abrangente, sim, mas também criou novas hierarquias internas. A multiplicidade e discrepância de termos para definir as manifestações do artesanato são frutos de tentativas de se criar um lugar fixo para situá-las e assim justificar as separações. Refletem também divergências teóricas que têm origem na hegemonia exercida pela cultura de determinados grupos sobre outros. E em contextos como o latino-americano, concepções de artesanato ganham mais propriedade, proporcionando o resgate de diferentes culturas originárias, atuais e tradicionais. Constatamos também o surgimento gradual de ramificações na prática artesanal que se incorporam ao campo da arte contemporânea, e nessa esfera o resgate de técnicas, materiais e conteúdos que foram no passado associados somente ao artesanal parece já aproximar uma quantidade inesgotável de objetos ao campo que se denomina artístico. Ficamos por aqui, muito obrigada.